CDB. Então, ó, no CDB, você empresta dinheiro para o banco quando você compra um certificado, tá? Você empresta dinheiro para o banco. Lembrando que o CDB não tem reaplicação automática, né? Se venceu, você tem que comprar outro certificado. Até pode conseguir, de repente, comprar com as mesmas características, né? Mas ele não tem reaplicação automática, tudo bem? E isso eu já vi cair na prova, tá? Isso eu já vi cair na prova, beleza? Quando acontece o vencimento de um CDB, o que acontece? Bom, no vencimento do CDB, o dinheiro entra na sua conta, tá? Legal? Então é isso aí. Então, quando o cliente chegar no banco e falar assim, quero guardar dinheiro, quais opções você tem? Pô, você pode guardar com o Banco Bradesco, fazer um CDB do Bradesco, você pode guardar em fundos de investimento e por aí vai. Belezeira? Maravilha. Vamos lá. O que mais que você precisa saber desse cara? Quais são os indexadores, né? O CDB pode ser corrigido por quem? Pô, o CDB pode ser corrigido por essa galera aqui, ó. Ele pode ser corrigido por taxa pré ou pós-fixada, né? Ele pode ser atrelado ao CDI, Selic, por exemplo, né? E quando isso acontece, ele pode ter um prazo mínimo de 1 dia. Ele pode ser corrigido pela TR ou TJLP. TR, taxa referencial, que a gente viu lá no módulo 3, TJLP, taxa de juros de longo prazo. Quando isso acontecer, ele tem um prazo mínimo de 1 mês. Pode ser corrigido pela taxa básica financeira, TBF, prazo mínimo de 2 meses, ou pode ser corrigido por algum índice de preços, IPCA ou IGPM, aí ele tem um prazo de 1 ano. Então, como que vai cair na sua prova? Tem coisa que é decoreba, não tem jeito, você vai ter que lembrar, tá bom? Vamos lá? Questão de prova, questão número 54. Qual é a resposta para o prazo correta, para o prazo mínimo de uma operação de CDB para cada indexador abaixo? E aí, qual que é a alternativa correta? Né? Parabéns, você gravou legal, né? Ou tá colando na apostila, né? Mas a hora de errar é aqui. Então, maravilha. Por que não é a alternativa A? Porque se for pré-fixado, pode ser 1 dia, né? Por que não é a C? Porque se for indexado a TJLP, também é 1 mês, tá? E por que não é a D? Porque se for TBF, são 2 meses, né? Então, parabéns, alternativa correta, alternativa B de bola, né? B de bola. Beleza? Então, vai cair desse jeitinho aqui na sua prova, decoreba, né? O recolhimento do CDB, né? É o banco emissor que recolhe o imposto, tá? E aqui estão as alíquotas, 22,5 até 180, 20 a 181 a 360, 17,5 361 a 720 e 15% acima de 720. E ele também possui um cara chamado IOF, né? Que é cobrado até o 29º dia, anota aí, e deixa de ser cobrado após o 30º dia. Sempre sobre o rendimento, tá? Sempre sobre o rendimento. Todo imposto que tem é sobre o rendimento. Se eu não tenho rendimento, galera, o governo não vai me ferrar ainda mais, né? Apesar dele sempre querer me ferrar, tá? Então, quando eu tenho rendimento, eu recebo, tá? Eu pago o imposto ali, tá certo? Então, vou recapitular rapidinho o CDB. CDB, então, é você emprestando dinheiro para o banco, tá? Não tem reaplicação automática. Aqui estão os prazos mínimos para cada indexador, tá? Ele tem o risco de liquidez, crédito e mercado. Lembrando que o risco de crédito ele é atenuado pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil. E ele tem risco de mercado também, que é a flutuação de preços e taxas. Quem recolhe o imposto é o banco. Aqui são as alíquotas e ele também tem IOF após, ou melhor, até o 29º dia e não tem mais IOF a partir do 30º dia. Então, vamos lá. Mais uma questãozinha. No vencimento de um CDB, o investidor pessoa física é taxado pelo imposto de renda. O banco emissor paga o resgate bruto, deixa o recolhimento do imposto para o cliente. Este banco, tranquilo, né? Acabei de falar sobre esse tema, né? Boa, meu povo, é isso aí.
Parabéns, né? Alternativa C de casa, né? O banco está errado porque o recolhimento é por conta do banco emissor. Alternativa C, tá? Então, o banco está errado porque ele que deveria recolher o imposto. Tranquilo? Mais uma questão aqui para a gente acabar esse assunto. Podemos afirmar sobre o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Vamos lá? Legal, parabéns, né? Alternativa C. Alguns que nasceram de 6 meses foram na alternativa A, né? Esqueceu que aqui está financeira, né? CDB é emitido por instituições financeiras, né? Então, tá? Para captação de recursos, mas especificamente banco. No CDB tem que estar muito claro banco, tá, galera? Então, a alternativa C é a alternativa correta. Beleza? Tranquilo? Dá um ok para mim aí. Seguimos em frente para o próximo instrumento. Vamos lá. Próximo instrumento, poupança. Galera, a poupança você tem que saber algumas coisinhas, tá? Primeira, que a poupança tem uma TAR de 28 subcontas. Já ouviram isso aí? Ela tem 28 subcontas na pessoa física. O que significa isso, né? Significa que se eu colocar o dinheiro hoje, cria uma data de aniversário. Se eu colocar amanhã, cria outra data de aniversário. Se eu colocar depois da manhã, cria outra data de aniversário e vai acontecendo isso 28 vezes se eu for depositando 28 vezes. Igor, por que 28 vezes? Porque tem o mês de fevereiro que tem 28 dias, né? Então, quando cair a data de aniversário 29, 30 ou 31, vai ser dia 1º, beleza? Tudo bem? Então, se a data de aniversário cair 29, 30 ou 31, o aniversário é dia 1º. Se o depósito for, né, dia 29, 30 ou 31. Legal? O que mais que você precisa saber da poupança? Da remuneração da poupança. Então, vamos lá. Deixa eu trazer o nosso mapinha aqui para a poupança, tá? Isso é decoreba, você vai ter que se lembrar na hora da prova, tá? Então, vamos lembrar aqui, ó, 28 subcontas para pessoa física e na pessoa jurídica tem um rendimento trimestral e é uma conta apenas, tá? A tributação na pessoa jurídica acontece trimestralmente e existe imposto de renda. Para a pessoa física não tem, e também para instituições sem fins lucrativos, anota aí que isso pode cair, não tem imposto de renda. E aqui que o bicho pega. O rendimento da poupança, se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, vai render 0,5% ao mês mais TR. Se a Selic tiver igual ou inferior 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da Selic mais TR. Tá? Isso aqui você vai ter que lembrar. Tá? Quando que aconteceu essa mudança? Maio de 2012. Igor, pode cair isso na prova? Pode. Rendimento de caderneta de poupança a partir de maio de 2012. É essa regrinha aqui. Antes de maio de 2012, era essa aqui, ó, 0,5% ao mês mais TR e só. Depois teve uma alteração aqui, tá? Legal? Então, essa é uma questãozinha, esse tema pode cair na tua prova, tá? O professor da minha prova perguntava qual a data mais jovem ou a data mais velha que seria o aniversário. Qual a data mais jovem ou a mais velha se era aniversário? Mais velha, né? Mas depende, né? É como eu te falei, se tivesse 28, tem 28 subcontas, né? Então, mas sempre, porque se eu fizer um depósito dia 1º vai ter o aniversário. Se eu fizer dia 2 vai ter o aniversário. Então, sempre a data, né? Se a gente pensar, data mais jovem ou data mais velha, né? A data mais jovem. Precisava olhar essa questão na íntegra ali, né? Tá? Então, na verdade, quando a gente fala data mais velha, porque é o depósito mais velho, aquele que aconteceu primeiro. É essa aí a pegadinha, né? Essa aqui foi a interpretação, né? Vamos lá, questãozinha aqui, ó. Um cliente foi até a agência bancária. E a poupança tem garantia do FGC. Um cliente foi até a agência bancária esclarecer dúvidas sobre uma aplicação em poupança. Seu gerente afirmou o quê? A remuneração é composta pela TR mais a remuneração adicional de 0,5%.
independente do valor da meta da taxa Selic. Aí a questão já ferrou, né? Então, aqui a questão já matou. Se a opção 1 já é incorreta, né? Quem me perguntou da tríade HD, vamos falar da estratégia agora da tríade HD? A estratégia é essa aqui, ó. Então, se você sabe que a meta da taxa Selic influencia, então a palavra independentemente já zoou a questão, né? Se já zoou a questão, você joga fora a alternativa A, joga fora a alternativa B e joga fora a alternativa C, né? Vamos ver se bate. Qual que é a opção correta? Igor, opção D de dado. Será que é mesmo? Corrigir. Parabéns, opção D de dado. Legal? Então, pronto. Entendeu a tríade, mata a prova inteira. Beleza? Então, seguimos em frente aqui, tá? Agora, vamos lá para uma das partes mais importantes desse módulo aqui, né? A classificação dos fundos de investimento, classificação, né, da CVM. Então, vamos lá, nós temos classificações e subclassificações. Agora eu vou ensinar palavras-chave, tá? E vou ensinar também os percentuais para você. Nós temos 4 classificações da Ambima. 4 classificações, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho 4 classificações de fundo de investimento. Renda fixa, ações, multimercado e cambial. Beleza? Vamos lá, então. Anota a palavra-chave que Titio vai falar sobre o fundo de renda fixa para vocês. Taxa de juros doméstica. Anota aí. Taxa de juros doméstica, tá? Taxa de juros doméstica. Beleza? Anotou? Igor, o que seria a taxa de juros doméstica? Taxa de juros doméstica é a taxa de juros da sua casa. E até onde eu sei, né? Apesar que às vezes aparecem os alunos de outros países aqui, mas até onde eu sei, você mora no Brasil, tudo bem? Qual que é a taxa de juros doméstica do teu país? A Selic, tudo bem? E decora outra coisa que eu vou ensinar para vocês. 80% no mínimo, tudo bem? 80% no mínimo, taxa de juros doméstica. Então, vai cair assim na tua prova. Qual que é o fundo de investimento que investe no mínimo 80% do seu patrimônio em títulos atrelados à taxa de juros doméstica? Pode ter um complemento. Pode estar assim, fundo que investe no mínimo 80% do seu patrimônio em títulos atrelados à taxa de juros doméstica ou índice de preços, ou ambos. Pode estar assim também na tua prova. Tudo bem? Na maioria dos casos, só está a taxa de juros doméstica. Beleza? Vamos lá, questão 66. Qual que é a alternativa correta? O regulamento de um fundo de investimento estabelece que no mínimo 80% da sua carteira seja direcionada para operações vinculadas à variação da taxa de juros doméstica. Parabéns, D de dado. Tranquilo? D de dado. Legal? 80% em ativos atrelados à variação da taxa de juros doméstica, né? Ou índice de preços, ou ambos. Pode estar assim também, tá bom? Ou índice de preços, ou ambos, tá? Agora vamos para o fundo de ações. Ações decora 67%. Decora aí. 67% do patrimônio tem que ser investido em ações. No mínimo 67% do patrimônio investido em ações. Igor, se ele tiver 65% do patrimônio investido em ações, cara, ele não é um fundo de ações, tudo bem? Simples assim. Ele não é um fundo de ações, beleza? Só que na sua prova, tá? Pode cair uma pegadinha como essa. Vamos lá? Questão número 35. Conforme a Comissão de Valores Mobiliários, a carteira de um fundo de ações deverá ser composta por... Parabéns, né? Para quem foi na alternativa A, parabéns. Para quem foi na B, parabéns. Para quem foi na D de dado, parabéns. Tomaram pau na prova. Quem foi na A e na B, ficou gravado 67% maldito na cabeça, né? Só que eu falei que é o mínimo de 67%.
Mas a galera fica tão cega, e isso vai acontecer com você na prova. Que bom que você está errando no laboratório aqui, né? Por quê? Porque a alternativa A fala que é no máximo 67% em ações. É no máximo 67% em ações? Lógico que não. É no mínimo 67% em títulos públicos? Lógico que não. Beleza? É no máximo 33% em ações? Lógico que não. Se eu tenho que investir 67% em ações, no mínimo, sobra quanto para eu investir em outra coisa? 33%. Que eu posso investir em títulos públicos, em CDBs, em debêntures, no que eu quiser. Vamos lá agora, fundo cambial, tá? Cambial, o nome fala, né? Câmbio, tá? Ele vai investir em quê? Em moeda estrangeira. Quanto? No mínimo 80%, tá? Na prova vai cair assim: fundo que investe, né, que tem como objetivo investir no fator de risco moedas estrangeiras. Vai ter essa palavra fator de risco, tá? 80% do patrimônio investido no fator de risco câmbio, tá? Fator de risco câmbio, tá? Então, quando você se deparar com essa questão, né, do fundo cambial, você tem que decorar esse percentual, tudo bem? Tem coisa que não tem jeito, decoreba, percentual você vai ter que saber, tá certo? Vamos lá. Questão de prova, um fundo cambial deve investir no mínimo. Você vai encontrar o percentual 100% em algum momento? Vai. 95 vai, 50 vai. Então, quando é percentual, a Ambima, né, ela quer que você saiba, né, qual que é o percentual lá, tá certo? Então, você vai ter que decorar, beleza? Tá? Então vamos lá. Lembra que eu falei que o fundo simples é a porta de entrada para o mercado financeiro? Pode cair na tua prova, porta de entrada para o mercado de capitais, tá? Eu tenho outro fundo que é a porta de entrada para o mercado de ações, beleza? Porta de entrada para o mercado de ações. Como que chama esse cara? Fundo de ações, mercado de acesso, tá? Fundo de ações, mercado de acesso, beleza? Ele tem que investir 67% em ações, tá? Só que em ações de companhias listadas. Anota aí, companhias listadas. Igor, o que é uma companhia listada? Puta, é uma companhia que acompanha algum índice, né? Um índice Bovespa, por exemplo, né? Então, índice Bovespa, né? Por exemplo. Tá? Então, esse é o fundo de ações mercado de acesso, beleza? Ações, fundo de ações mercado de acesso. Ele investe em 67% em ações também de companhias listadas. Companhias que estão listadas em algum índice, né, de referência. Índice Bovespa, índice IBRX, tá? Então, são ações consideradas mais com uma liquidez maior, ações que têm um bom volume de negócios, tá certo? Então, é por isso. Beleza? Agora, a minha aluna aqui, Nancy, a Nancy, ela quer investir em empresas privadas. Ela viu que a maioria dos fundos que eu apresentei até agora não tem como foco investir em empresas privadas, né? Então, ela chega para mim e fala assim, Igor, eu gostaria de investir em um fundo que investisse em empresas privadas. Por que alguém investe em empresas privadas? Porque uma empresa privada tem mais risco que uma empresa pública, tudo bem? Tem mais risco que um governo. Consequentemente, teoricamente, deveria te proporcionar mais rentabilidade. Tudo bem? E aí, qual que é o fundo que eu utilizo para este fim? Fundo de crédito privado. Igor, o que esse cara, onde esse cara investe? Esse cara investe, o nome já fala, né? Crédito privado, tá? Ele investe no mercado privado. Qual que é a regra, né? Qual que é a regra? Qual que é a regra? Ele investe até 50%, tá? Ou melhor, no mínimo 50%, no mínimo 50% em emissores privados. Beleza? No mínimo 50%. Vamos lá? Questão de prova lá. Ó. Investe em emissores privados no limite mínimo de 50%. Tá? Ele exige uma assinatura de um termo adicional, chamado termo de ciência de risco, tá? E tem um detalhe que cai na tua prova, anota aí.
Se um fundo de crédito privado, presta atenção no que eu estou falando, ele tem mais do que 50% investido em emissores privados, ele precisa da assinatura de um termo chamado Termo de Ciência de Risco de Crédito. Beleza? Legal. Igor, ele não tem mais do que 50% em emissores privados, mas tem acima de 30%. Mais do que 30% e menos do que 50%. Legal. Ele precisa colocar um alerta, conhecido como um disclaimer, anota aí, nos seus materiais de divulgação, dizendo que ele investe mais do que 30% em títulos privados. Ele não precisa do termo adicional de ciência de risco, mas ele tem que ter esse aviso nos seus documentos de divulgação. Tudo bem? Dá uma olhada nessa questão aqui agora, que diz exatamente o que eu acabei de falar para vocês, tá? Considere um fundo que não contém a denominação crédito privado no seu nome, mas aplica 30% do seu patrimônio em títulos privados. Este fundo, vamos lá, qual que é a alternativa correta? Alternativa C. Não precisa exigir assinatura de termo de ciência de risco, mas precisa colocar alerta no prospecto, né? Que é o seu documento, um dos documentos de divulgação, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar para vocês aqui. Tá, então já falei do disclaimer, né? Deixa eu ver o que eu vou falar aqui mais, só para complementar essa aula. Vamos falar rapidamente aqui de algumas classificações de fundos, tá? Vamos lá. Classificações de fundos. Eu tenho fundo aberto, anota aí. Não, foi fundo ativo, tá? Fundo ativo quer superar o benchmark, anota aí. Fundo ativo quer superar o benchmark, tá? Beleza? Quer superar o benchmark. Galera, o exercício tem que deixar claro para você que o objetivo do fundo é superar o benchmark. Só vou dar essa dica, que eu vou apresentar uma questão para vocês que a maioria vai errar, mas vai errar no laboratório, tá bom? E o fundo passivo? Fundo passivo, cara, ele quer acompanhar o benchmark. Acompanhar é sinônimo de replicar, sinônimo de copiar. Beleza? Então, se ele alcançar o benchmark, tá tudo certo. Gravou as informações? Qual que é a diferença de um fundo ativo e de um fundo passivo? Gravou? Então, vamos ver se você gravou de verdade, tá? Legal. Agora, vamos lá. Vamos ver se vocês realmente entenderam essa parada, e se entenderam e prestaram atenção na minha dica. Vamos lá. Um fundo de ações tem como benchmark o Ibovespa e superou o seu benchmark. Isso significa o quê? Presta atenção antes de responder. Legal. Parabéns para quem foi na alternativa D de dado. Tomou pau, né? Por quê? Porque acha que o cara superou o benchmark, né? Ele é um fundo ativo. O enunciado falou que esse cara é um fundo ativo? Não. Ele só falou que o gestor conseguiu superar o benchmark. Ele não falou que é um fundo ativo. A única coisa que ele me falou é que ele superou seu parâmetro de rentabilidade, que é o Ibovespa alternativa A. É a única coisa que esse exercício me falou. Beleza? Você tem a política monetária, né? Ó, aqui, ó, política monetária. Na política monetária tem 3 instrumentos aqui, ó. Temos o open market, que é a compra e venda de títulos públicos, né? Quando o governo quer tirar dinheiro de circulação, ele vende títulos públicos. Anota aí, quando o governo quer tirar dinheiro de circulação, ele vende títulos públicos, tá? Por quê? Porque daí o Rodolfo não tem dinheiro para ir no shopping, que ele comprou, ele gastou aquela grana dele com títulos públicos, né? Aí não tem dinheiro para ir no shopping, e aí ele não vai no shopping gastar. Então o governo está com isso reduzindo a liquidez da economia, né? Retirando moeda de circulação. Pelo contrário, quando ele quer injetar recursos na economia, ele compra títulos públicos, porque daí o Rodolfo vende e com aquela grana ele se mata de gastar nas Casas Bahia. Tudo bem? Legal? Então vamos lá. Eu tenho um segundo instrumento, que é o redesconto. O que é o redesconto? É um empréstimo que o Banco Central faz para os bancos que têm uma necessidade momentânea de caixa. Isso é o redesconto. Legal? Uma modalidade de empréstimo do Bacen a bancos que têm uma necessidade momentânea de caixa. Tá?
Quando o governo quer tirar dinheiro de circulação, ele aumenta a taxa desse empréstimo, daí o Bacen não pega, aí os bancos não pegam esse dinheiro emprestado, e quando o governo quer injetar dinheiro na economia, ele diminui essa taxa para os bancos pegarem dinheiro emprestado para poder emprestar para empresas, pessoas físicas, por aí vai. E eu tenho um último instrumento que é o compulsório. Compulsório é um depósito obrigatório do bancos que os bancos fazem ao Bacen. Qual que é a função do compulsório, né? O compulsório, vamos pensar aqui que o Elber, meu aluno aqui, ó, o Elber, ele tá com uma grana para colocar num CDB do banco. Ele vai, né, falaram que o CDB rende legal, tal, e ele chega no banco com 10 mil reais para investir num CDB lá no banco. Se ele coloca esse dinheiro no Bradesco, tá? E o Bradesco pega esses 10 mil e já empresta para alguém, se esse alguém não pagar, o sistema financeiro entra em colapso, né? Então, o Banco Central não pode permitir que o Bradesco pegue os 10 mil reais do Elber e empreste, tudo bem? Então, tem um depósito compulsório para isso, que é um depósito obrigatório. Uma parte daqueles 10 mil reais que o Elber emprestou, o Bradesco tem que mandar para o Bacen guardar para ele. Isso é o depósito compulsório. Então, anotaram aí os 3 instrumentos de política monetária, tá? Que é a administração da grana que está em circulação. Política fiscal é a política de receitas e despesas do governo. Política fiscal está ligado aos gastos do governo ou às formas que o governo tem para colocar dinheiro no bolso, tudo bem? Eu só vou dar essa dica, porque senão vai ficar muito fácil a questão que eu vou trazer na sequência. Legal? E política cambial é quando você liga a TV no Jornal Nacional e o William Bonner fala assim: o governo precisou comprar dólares para tirar moeda de circulação e equilibrar o seu preço. Isso é a política cambial. Esse é o mapa mental do investidor qualificado. Ó, atesta por escrito a sua condição e tem R$1 milhão. O investidor profissional atesta por escrito também e ele tem 10 milhões. Todo investidor profissional é qualificado, mas o contrário não é verdade. Por quê? Porque o profissional, obrigatoriamente, ele é qualificado. Mas o qualificado não necessariamente é profissional, porque os valores mudam aqui, percebem? Tudo bem? Então vamos lá. Agora, agora presta atenção nessa questão que eu vou trazer para vocês, tá? Questão número 5. Sejam as seguintes entidades: instituições financeiras, companhias seguradoras e empresas de capitalização, pessoas físicas com investimentos superiores a R$1 milhão. Quem que pode ser considerado investidor qualificado? Vamos lá, deixa a Titio ensinar a parada para vocês aqui, ó. Eu acabei de ensinar o conceito do negócio, né? Vamos lá. Instituição financeira. Primeiro, veja se tem alguma opção que é comum em todas. Nesse caso aqui não tem, né? Então, descarta essa técnica. Vamos para a segunda parte da técnica. Veja uma opção que não faz sentido. Instituição financeira manda no mercado financeiro? Sim. Empresas seguradoras e sociedades de capitalização mandam no mercado financeiro? Sim. Opa! Então você já joga fora a alternativa C de casa. Legal? E já joga fora também a alternativa B de bola. Beleza? Pronto, sobrou a alternativa A e a D de dado. Agora você ficou na dúvida. Pessoa física com investimento superior a R$1 milhão é um investidor qualificado? É, desde que ateste por escrito a sua condição, né? Está escrito isso no enunciado? Lógico que não. Então, ela não é um investidor qualificado. Tá? Pegadinha, por isso que eu falo. Você precisa entender e conhecer a prova. Tá? Agora, olha que interessante. Vamos resolver de outra forma. Se você bater o olho nas questões, que é assim que eu ensino meus alunos a fazer, e você já viu que tem uma alternativa que não faz sentido, a opção 3 não faz sentido. Qual opção você elimina lá no exercício, nas respostas? Fala para mim. Se a 3 não faz sentido, você joga fora a alternativa B, você joga fora a alternativa C, você joga fora a alternativa D. Pronto.
Então perceba que você agora tem um baita conhecimento, né? Você sabe quem é um investidor qualificado. Você sabe isso para o teu dia a dia como bancário agora, e você sabe como driblar essa questão na hora da prova.